Livro de Jó, capítulo 33. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a resposta de Deus na nossa vida. Como é que Deus nos responde? Porque às vezes temos a impressão que a gente clama, e que Deus até não está nos ouvindo. Mas Deus sempre nos ouve. É isso que a palavra de Deus vai nos mostrar aqui hoje. Que o nosso Deus, Ele sempre está atento para nos ouvir. Jó, capítulo 33, versículos a partir do 13. Por que razão contendes com Ele? Porque Ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, abre os ouvidos dos homens, eles sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama e com dotes castigado com incessante contenda dos seus ossos. Só meditei. Vamos pedir para que Deus neste momento fale conosco, através da sua palavra. Isso, levante a mão, levanta a Bíblia, diga assim: meu Deus, prepara o meu coração para receber a tua palavra, Senhor. Que os meus ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz. Senhor, meu Deus e meu Pai, prepara-nos neste momento para receber a mensagem, para receber a cura, para receber a libertação. Clamamos agora juntamente com este povo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Pedimos o teu socorro, pedimos tua cura, pedimos a tua ação poderosa sobre nós. Ó Deus grande e eterno, Deus poderoso e bendito, ministra em nós neste momento, ministra sobre este povo. Venha encontrar liberdade em nossos corações. Tenha misericórdia, Senhor, e nos restaura pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Toma o seu assento, por favor, e aplauda o Senhor com muita alegria. Aplauda o Senhor com muito louvor, com muita adoração. Glorifica o nome do Senhor. Preste atenção na palavra de Deus. É óbvio que todo aquele que pede, todo aquele que suplica, espera uma resposta, né? Ninguém vai pedir nada por nada. Ninguém vai clamar daquilo que tem certeza que não será respondido. Assim é as nossas orações. Assim são as nossas súplicas. Se nós pedimos, se nós clamamos, é porque sabemos que há um Deus que pode nos responder. Porém, muitas vezes, a resposta ela não vem do jeito ou no tempo em que a gente gostaria que viesse. Muitas vezes a gente fica em conflitos, em questionamentos, porque a gente ora e não vê imediatamente a resposta das nossas orações, ou pelo menos no tempo que a gente pensava que deveria acontecer. Jó está passando um momento difícil. Penso que aqui todos ou quase todos nós conhecemos a história de Jó, conhecido como sinônimo de paciência. Mas pode ter certeza, não foi nada fácil para ele não esperar esse tempo com paciência. Porque às vezes mesmo na paciência a gente perde a paciência. Não entendi, pastor. Mesmo a gente tendo paciência para aguardar, porque a gente sabe o que tem que ser feito, dentro deste tempo de paciência, às vezes a gente perde um pouco a paciência.
A gente não pode perder a fé não pode perder. Até outro dia eu vi uma mensagem, até era de criança, mas a gente aprende muito com as crianças, né, pastor? A gente aprende muito. E aí o bonequinho estava dando um exemplo sobre pregação de paciência, não sei se o senhor já viu. Aí ele estava pregando, irmãos, porque a paciência é uma coisa muito importante, o pregador, mas era infantil, era um bonequinho. Porque, irmãos, a paciência é muito importante. Aí de repente aparecia um sujeito do lado dele e atrapalhava ele. Aí ele, por favor, né? Aí ele de novo falando, irmãos, a paciência, Deus quer que a gente tenha paciência. De repente o sujeito aparecia de novo e atrapalhava ele. E ele já engrossou um pouquinho a voz, irmão, para aí por favor, eu estou falando aqui. Irmãos, temos que ter paciência, Deus quer que a gente tenha paciência. E de repente o sujeito apareceu de novo, aí ele gritou aí. Irmão, sabe que a gente perde a paciência? Pregando sobre a paciência. Até um pouco contraditório, né? Mas ensina uma coisa para a gente, que até na hora da paciência a gente pode perder a paciência. Não foi fácil para Jó não aguardar com paciência no Senhor, porque teve hora que ele ficou bastante confuso. É que a gente lê só o capítulo 1, o capítulo 2 de Jó, que é quando acontece, né, as perdas na vida de Jó. Aí a gente já pula lá para o 42, que é quando Deus já está exaltando Jó. Mas nos versículos do 3 ao 41, Jó está passando momentos de apuro para entender o que Deus está fazendo. E muitas vezes Jó questiona Deus. Apesar que Jó confiava em Deus e sabia que Deus estava no controle de tudo, isso ele não questionava. Ele sabia que Deus estava no controle, ele vai afirmar isso no capítulo 19 e vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Por mais ele ter esta grande esperança e ousadia, mas ele vai questionar muitas vezes, ele vai perguntar muitas vezes. Apareceram ali 3 amigos que parecem mais inimigos. Com os 3 amigos de Jó, não precisa de inimigo. E ficavam só acusando Jó, e Jó tentando responder eles, e eles acusando Jó, e Jó tentando responder, ia para lá, ia para cá, vai assim. Jó tentando convencer que estava certo, e os amigos tentando convencer que ele estava errado. Jó queria uma resposta do que estava acontecendo. Jó queria entender o que estava acontecendo. De repente se levanta um 4º amigo de Jó, que estava calado até então, estava quieto. O nome dele era Eliú. E ele pede respeito para entrar naquela conversa, pois ele era o mais jovem de todos. Ele pede licença e diz, olha meus irmãos, sei que vocês são homens mais experientes do que eu, mas eu gostaria de dar uma palavra com vocês. E ele então começa a pontuar aquilo que o Jó precisava entender e aquilo que os amigos precisavam entender. E o ponto mais importante do discurso de Eliú, o 4º amigo de Jó, que aparece no final, e que vai ser o divisor de águas na aprovação de Jó, porque até aqui ele estava discutindo com seus amigos, até que os amigos acusavam e ele se defendia, acusava e ele se defendia. Agora apareceu Eliú, que vai colocar uma palavra pontual, e vai fazer entender aquilo que Jó precisava naquele momento. Saber como é que Deus responde às nossas orações. Porque infelizmente em algum momento a gente coloca uma tabela, coloca uma condição de como é que deve ser a resposta de Deus. Mas precisamos entender que Deus tem várias formas de nos responder. E ele começa perguntando aqui no versículo 13: por que razão contendes com ele? Sendo que ele não vai responder sobre os seus feitos. Está falando não dos teus, está falando dos seus, dos feitos de Deus. Primeira coisa que Eliú está dizendo que Jó e seus amigos precisavam entender é sobre a soberania de Deus. Se tem algo que Deus não vai responder para a gente, é aquilo que Ele faz pela sua soberania. Eu sei que é difícil, mas é a verdade. Jó queria entender o porquê que ele estava passando aquilo, mas Deus tinha um propósito diante do que ele estava vivendo. E Deus, sendo soberano, Deus pode permitir provações na nossa vida, sim ou não?
Sim ou não? Deus pode permitir provações, e Eliú está dizendo: não adianta contender com Deus, não adianta discutir com Deus, Ele não vai dar explicação do que Ele está fazendo. É a palavra de Deus que está dizendo, e nós temos que entender isso, porque às vezes a gente entra em parafuso, a gente entra em conflito. Senhor, me responde, me responde, me responde, e pensamos que Deus é ignorante ao não nos responder. Mas Deus está agindo dentro da sua soberania, e Ele, como soberano, Ele pode fazer o que quiser na nossa vida. Com todo respeito, sei que vai soar um pouco impopular o que eu vou dizer aqui, mas se Deus tiver que explicar para a gente tudo que Ele quer fazer, aí Ele vai ser homem, nós vamos ser Deus, é ou não é? Se Deus tiver que explicar tudinho para nós o que Ele está fazendo, aí Ele não vai ser mais Deus. Deus não tem parlamento, não tem congresso, não tem senado, não tem judiciário. Deus é o poder máximo, Deus é o poder total. Ele não tem que enviar um projeto para ser aprovado. Deus não tem que perguntar opinião para meia dúzia. Deus não tem que perguntar para a gente vai gostar ou não vai. Nós temos que aceitá-lo como Deus, e Deus é isso para nós, é um Deus soberano. Mas pode ter certeza que na sua soberania, nos seus atos majestosos, Deus sabe o que está fazendo. A gente não sabe, mas Ele sabe. Então é melhor guardar a fé e entender que Ele vai fazer o melhor. Deixa Deus fazer, deixa Deus ser Deus. Vamos parar de tentar diminuir Deus. Apesar de Deus não dar satisfação daquilo que Ele quer fazer, mas Ele fala com a gente por alguns motivos. Repito, Deus não vai dar satisfação do que Ele está fazendo, mas Ele fala para nós a respeito daquilo que é conveniente à nossa vida, daquilo que precisamos de instrução para a nossa vida ser reta, e é isso que Ele vai falar. Versículo 14, Ele vai afirmar que Deus fala. A gente não pode dizer que Deus não fala, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Então a principal questão não é Deus deixar de falar, mas a gente muitas vezes não estar atento. Deus fala, é isso que Ele está dizendo, 1 ou 2 vezes, está falando da repetição das vezes com que Deus fala conosco. Nós é que precisamos estar atentos. Antigamente, antes da pregação, eu costumava sempre pedir que Deus falasse com a gente. Agora eu mudei um pouquinho minha oração. Eu até peço para Deus falar, mas eu peço que Ele prepare a gente para ouvir. Porque não é por falta de Deus falar, porque todo culto Deus fala. Você pode vir na segunda-feira, culto de doutrina, Deus vai falar. Terça-feira, culto das senhoras, Deus vai falar. Quarta-feira dos vencedores, Deus vai falar. Pode vir na sexta-feira da guerra contra o mal, Deus vai falar. Todo dia Deus fala. A questão é como estão os nossos ouvidos para ouvir aquilo que é do interesse de Deus nos falar. O problema é que muitas vezes nós implicamos no sentido de que Deus tem que falar o que a gente quer ouvir. Eliú está dizendo, Deus não vai falar o que a gente quer, Deus não vai dar satisfação do que Ele quer fazer, Ele vai falar aquilo que é importante na opinião dEle para nós. E às vezes a gente reluta com isso, dizendo, não, eu não vim para a igreja para ouvir esta palavra nessa noite, eu não vim aqui hoje para ser exortado por Deus. Mas Ele está dizendo, é o homem que está deixando de ouvir Deus, porque Deus está falando. Versículo 15, ele vai dizer que Deus fala de várias formas. Deus não tem um método exclusivo de falar. Deus pode falar conosco pela pregação, Deus pode falar conosco pelo louvor, Deus pode falar conosco na oração, Deus pode falar conosco por um sonho, Deus pode falar conosco por uma visão, Deus pode falar por uma profecia, Deus pode falar do jeito que Ele quiser. Deus não vai falar exclusivamente da forma que a gente quiser. Nós é que temos que estar atentos, nós é que precisamos estar com os ouvidos bem abertos para ouvir a voz de Deus. Samuel, a primeira vez que teve um contato com a voz de Deus, ele não entendeu. A voz chamava Samuel e ele achava que era Eli que estava falando com ele. Ia até o sacerdote, não te chamei, Samuel. E a voz apareceu de novo.
E ele: não, Eli está me chamando. Não, não te chamei, mas se te chamar de novo, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, porque quem está te chamando não é outro senão o Senhor dos exércitos. Quando Deus chama Samuel, ele agora entende que é Deus que está falando, pede para Deus falá-lo, pois está atento para ouvi-lo. E naquele momento Deus revela coisas profundas para o pequeno Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. É isso que nós precisamos dizer para o Senhor. Não importa qual é a palavra, não importa se é uma repreensão, se é uma exortação. Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, fala. Quantos estão dispostos para ouvir a voz de Deus? Independente qual seja o conteúdo, o importante é ouvir a voz de Deus. Tem gente que corre atrás somente de ouvir coisa boa. Pode ser mentira, o importante é coisa boa. Igual aquele rei, o rei Acaz, corria atrás de gente que falava coisa boa para ele. Todos os profetas dele falando que ia dar tudo certo, vai para a batalha, vai para a batalha. Todos dizendo, vai para a batalha. Eram os profetas que falavam o que ele gostava. Mas Josafá percebeu que alguma coisa estava errada naqueles profetas. Disse: não tem mais nenhum, não. Ah, tem o Micaías, mas ele só fala o que eu não gosto. Quer dizer, ele sabia que aqueles profetas lá estavam tudo mentindo para ele. Sabia que era mentira, mas ele queria ouvir a mentira. Micaías chegou lá, não deu outra. Nós precisamos correr atrás de ouvir aquilo que Deus tem para nós. Já pensou a gente ir para o médico porque está sentindo alguma coisa estranha? Aí o médico passa o diagnóstico para a gente: olha, seu problema tá tal. Aí você pega aquele diagnóstico: não quero que você me fale isso. Tchá. Eu estou bom. Tchá. Tá certo isso? Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente pede para Deus nos ajudar, pede para Deus nos socorrer, pede para Deus nos abençoar. E quando Deus passa o diagnóstico, passa a receita, a gente diz: não, Senhor. Precisamos estar dispostos a receber exatamente o que Deus tem para nós. Eliú vai dizer para Jó, versículo 16: Deus revela aos ouvidos dos homens. Deus fala em particularidade, eles selam a sua instrução. As palavras de Deus sempre são para nos guiar, para nos conduzir. As palavras de Deus sempre são como um pai pegando pela mão do filho e conduzindo para o caminho melhor. Por que que Deus faz isso? Ele começa a falar no versículo 17, 3 razões pelo que Deus nos dá a sua instrução como resposta. Primeiro, para apartar o homem daquilo que faz. Deus quer tirar a gente daquilo que a gente está fazendo, porque a maioria das vezes a gente está fazendo a coisa errada. É isso que ele está dizendo, olha o versículo 17, para apartar o homem daquilo que faz. Repito, porque a maioria das vezes que a gente age, não, a maioria não, todas as vezes, sempre que a gente age sem consultar a Deus, a gente faz a coisa errada. Certeza que sim. Certeza que sim. Repito, todas as vezes que a gente age sem ouvir primeiro o que Deus tem para falar, a gente erra. E ele está dizendo, por que que Deus fala? Por que que Deus dá instrução? Para tirar o homem do seu caminho errado. Em segundo lugar, por que que Deus revela a instrução para o homem? Para esconder do homem a soberba. Sei que você já me ouviu falar isso 1 milhão de vezes, mas a Bíblia, em todo o seu contexto de Gênesis e Apocalipse, insiste em dizer que o maior problema do homem é a sua soberba, o seu orgulho, que o afasta de Deus. Falei isso por esses dias, vou falar de novo. Diante de todo pecado está a soberba. Quando pecamos, estamos revelando o quão orgulhosos nós somos, o quão soberbos nós somos, o quão egoístas nós somos. Deus, quando nos instrui, Ele quer nos livrar dos desejos dos nossos corações, que são movidos pela soberba da vida. Deus nos instrui para não seguirmos a nossa vontade. E consequentemente, versículo 18, terceiro motivo, depois de nos livrar do nosso desejo, nos livrar da nossa soberba, Ele explica o porquê Ele faz isso: para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus nos guia pelo caminho reto, para que não venhamos perecer pelo nosso engano. Vai pela voz de Deus, ouve a palavra de Deus, que não tem erro, não tem engano não. Deus quer nos livrar do mal, Deus quer nos livrar da mentira, Deus quer nos livrar das falsas profecias. Vai pela palavra de Deus, vai pelo evangelho, porque não tem erro na vontade de Deus.
Deus quer nos livrar através da sua instrução. Deus quer nos guiar pela sua instrução. Deus quer nos libertar, nos curar pela sua instrução. Para a gente caminhar para finalizarmos esta mensagem, 5 características dessa resposta de Deus. Quem está esperando a resposta de Deus, diga glória a Deus. Mas estamos prontos para ouvir essa resposta? Estamos prontos? Do jeito que Ele responder? Ou será que a gente é como filho que vai pedir para o pai e só aceita o sim? As crianças são assim, não são não? Ele pede, mas a única resposta que ele aceita é o sim. O pai fala não. Mas pai, o pai fala não. Pai, o filho, não. Será que a gente vai ser criança manhosa diante de Deus? Que Deus está falando que não, porque Ele sabe que não é o melhor para a gente fica insistindo? Bate a cabeça, se arrebenta, se machuca, e ainda fica insistindo com Deus para seguir a nossa vontade? Com todo respeito, se a gente não estiver disposto a seguir a vontade de Deus, é melhor a gente nem pedir a resposta de Deus. Se a gente não estiver disposto a obedecer o que Ele vai mandar, é melhor a gente nem pedir, porque Ele não vai responder conforme a gente quer. Já falei isso no início. Ele não vai dar satisfação da sua vontade. Ele vai nos guiar por aquilo que nos é necessário. Ele não vai nos receitar o remédio docinho que a gente gosta. Ele vai dar o remédio que a gente precisa, nem que seja amargo, nem que seja a injeção de bezetacil, não tem problema. Se é essa que vai curar, é essa que Ele vai nos dar. Alguém nesta noite que aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo? Isso, só para eu perceber quem é que está recebendo a palavra de Deus. Recebe a palavra de Cristo. 5 características da resposta de Deus. Como é que Deus responde? Primeiro, conforme Jeremias capítulo 33 versículo 3, a resposta de Deus, ela é movida a partir da oração. Clama a mim e responder-te-ei. Se a gente quer viver a resposta de Deus, tem que clamar, tem que buscar a Deus. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece a nossa vida, mas a gente não clamar, Ele não vai responder. Jesus vai falar isso também lá em Mateus capítulo 7. Pedi, pedi e dar-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre, e ao que busca encontrará. Primeira razão da nossa busca é a oração. Sem oração não tem resposta de Deus. Temos que colocar o joelho no chão, temos que falar com Deus, temos que buscar o Senhor. Sem oração não existe resposta de Deus. Em segundo lugar, como é a resposta de Deus? Conforme ainda Jeremias 33, 3, ela é grande e firme. Ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A resposta de Deus, pode ter certeza, ela sempre é superior ao que nós queremos. E ela é firme, indestrutível, irrevogável. Ninguém vai mudar o que Deus determina. O que Deus fala está falado e certamente acontecerá. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas não passará uma só palavra do meu Pai. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, através da sua resposta, ela é eficaz, ela não falha. Salmo 34, versículo 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Foi só de alguns? Deus livrou-lhe só de alguns? A resposta de Deus é eficaz, meu irmão. Quando Deus chega para fazer. Quando Deus chega para resolver. Pode não acontecer na hora que a gente quer, mas quando Ele resolve fazer, Ele faz bem feito, Ele faz direito. Deus não tem obra não concluída, Deus não tem obra parada. Não. Quando Ele pega para fazer, Ele faz mesmo, Ele resolve. Ele ajeita o que tem que ajeitar, Ele endireita o que tem que endireitar, Ele faz o que tem que fazer. A resposta de Deus é eficaz. O salmista está falando: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando a resposta de Deus chega, resolve tudo. Resolve tudo. Alguém pode dar glória a Deus? Alguém pode dar glória a Deus? A resposta de Deus, ela é eficaz na nossa vida.
Em quarto lugar, a resposta de Deus é conforme a vontade dele. Já falei sobre isso. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E é esta a nossa confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou ler de novo. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A oração que Deus responde é a oração em conformidade com a vontade dele. Deus não vai fazer nada contrário daquilo que ele quer. Então a melhor coisa que a gente faz é cada dia entender a vontade de Deus, para que quando a gente for orar, a gente já está pedindo do jeito que ele quer, e a gente vai ter certeza que ele vai nos responder. Ele só vai fazer aquilo que agrada a ele. Deus não é como alguns pais que falam que não vai dar e depois dá, ou que sabe que aquilo não é bom para o seu filho, mas porque o filho pede muito, aí ele dá. Já viu isso? Às vezes ele vê que não é bom, não é o melhor para o filho, mas tanto o filho incomodar, insistir, sapatear, ele vai lá e dá. Deus não é assim não. Se ele não quer, ele não quer. Não adianta nem fazer manha para Deus. Senhor, se o Senhor não me der a bênção, eu vou sair da sua presença. Acho que adianta alguma coisa? Quem é que vai sair perdendo? Quem é que vai sair perdendo? É Deus? Deus vai perder alguma coisa se a gente sair da presença dele? Se eu falar, Senhor, se o Senhor não me abençoar, Senhor, eu vou sair da sua presença, não vou ser mais pastor, não vou pregar mais. Acha que Deus vai perder o sono por causa de mim? Vai não. Se qualquer um de nós que estamos aqui, seja eu ou seja você que me ouve, se a gente resolver deixar Deus, quem perde é só a gente. Deus não perde nada, então ele não vai mudar uma vírgula da vontade dele. Não é ele que se adapta à nossa vontade, é a gente que aceita a vontade dele. Ele não vai mudar. Ele tem os seus princípios, tem suas normas, tem a sua lei, tem a sua vontade. Se a gente quer receber dele alguma coisa, é melhor a gente andar em conformidade à vontade dele. É melhor a gente andar conforme a sua palavra. É melhor a gente estar alinhado com o coração de Deus. Quer glorificar a Deus? Quer aplaudir a Deus? Isso, aplaude a Jesus, aplaude. Aplaude a palavra, aplaude a palavra. É pela palavra de Deus, é pela vontade de Deus. E por fim, a vontade de Deus, a sua resposta, ela é definitiva e irrevogável. Deus não é homem para que minta. Números capítulo 23, versículo 19. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Deus falou, já disse, ele vai fazer. Ele não é homem para mentir para nós. Se ele falou, ele não esqueceu. Se ele falou, ele não vai se arrepender. Se apega com a palavra de Deus, se apega com a resposta de Deus. Ela é definitiva, está definido, acabou, é isso aí que Deus vai fazer. Ela é irrevogável. Não há homem no mundo que pode mudar aquilo que Deus determinou. Não tem o A, não tem o B, não tem o C, não tem o fulano, beltrano, ciclano, não tem. Ninguém vai revogar a mensagem de Deus. Não vão revogar, não vão mudar, não vão alterar. O que Deus falou para mim e para você está falado. Fica firme, fica na confiança. Jó entendeu naquele momento que Deus tinha um plano e que Deus estava falando com ele e que Deus traria o melhor, daria a resposta. Aguarda a resposta de Deus. Continua clamando, continua buscando, continua pedindo, porque no tempo certo, do jeito certo,
momento veremos a resposta das nossas orações, veremos a grandeza da resposta, veremos uma resposta eficaz, entenderemos a vontade dele para nós e viveremos aquilo que de Deus está preparado para nós e que ninguém pode mudar, o que ele estabeleceu. Vamos ouvir a voz de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias damos ao Senhor nosso Deus. Fica em pé toda a igreja em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus é fiel, nosso Deus é fiel. Ele atende as nossas orações, Ele atende o nosso clamor, mas aguarda aí a vontade de Deus. Espera aí a vontade de Deus. Espera aí o plano de Deus na tua vida. Precisamos permitir que Ele fale conosco e age conforme a sua vontade. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Levanta a mão comigo em nome de Jesus Cristo. Deus ouve orações, Deus ouve orações, Deus ouve orações. Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve os nossos pedidos, Deus ouve as nossas súplicas. Deus atende, Deus atende. Deus fala, Deus fala, Deus fala. Deus fala conosco. Eu posso ouvir a voz de Deus. Eu posso crer que neste momento Deus fala conosco. Deus traz uma mensagem firme aos nossos corações. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Vai adorando a Deus, 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 vai clamando a Deus, vai clamando a Deus. Deus responde orações. Deus responde a tua oração, clama a Deus. A resposta de Deus é movida pela oração. É pela oração que Deus se move, é pela oração que Deus responde. Não cesse de clamar, não desista, não desista do seu propósito, não perca a sua fé. Deus fala, Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está mostrando o caminho, Deus está guiando, Deus está nos dirigindo. Deus é fiel e verdadeiro, Deus é fiel e verdadeiro. Entenda que nesta noite o propósito firme de Deus para a sua vida, o propósito firme de Deus para o seu coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito é o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio na tua resposta, eu creio na tua resposta, eu creio, meu Deus, na tua obra maravilhosa. Meu Deus, que as portas já começam a se abrir aqui nesta noite. Meu Deus, a vitória chega para o seu povo quando entendemos. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio na tua obra, eu creio no teu milagre, ó Deus. Eu creio no teu milagre, ó Deus, eu creio no teu milagre. Vai operando, meu Deus, vai operando, meu Deus, vai operando, meu Deus, vai operando, meu Deus, vai operando, meu Deus. Eu creio na tua obra, ó Deus majestoso, ó Deus glorioso, ó Deus santo. Graças damos ao Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Jesus? Aplaude a Cristo, aplaude a Cristo, aplaude a Cristo. Dá o teu melhor para Cristo, dá o teu melhor para Cristo. Aplaude com alegria o nome do Senhor. Eu gostaria de perguntar nessa noite, se alguém que você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, e nesta noite você vai dizer: pastor, eu quero me entregar para o Senhor Jesus. Ou você que está afastado do Evangelho: pastor, eu acabei me ausentando na casa de Deus, e hoje é o dia de eu voltar, pastor, eu estive ausente, mas eu quero voltar. Tem alguém? Eu quero orar pela tua vida. Temos aqui o nosso irmão. Venha cá, meu irmão, eu quero orar pela sua vida. Está afastado dos caminhos de Deus e percebeu que não dá para ficar sem Jesus não, né? Não é nada bom não, né? Não é bom ficar sem Jesus não. A igreja, vamos orar por ele, vamos? Levanta a mão comigo, por favor, e diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu tomo a decisão de me reconciliar com o Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, sela o meu nome no livro da vida e me ajuda a ser fiel até ao último dia, até a vinda do Senhor. Amém. Igreja, levanta a mão, igreja, vamos orar pelo nosso irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te damos graças pela vida do irmão que nesta noite está tomando, Senhor, esta nobre e maravilhosa decisão de render-se a Ti, meu Deus. Graças te damos, meu Pai,
Graças te damos, Senhor, pela vida do nosso irmão. Recebe, ó Deus, contigo neste momento, que ele possa sentir o abraço do Senhor, meu Deus, que ele possa ouvir a voz do Senhor dizendo: eu te amo, meu filho, eu te recebo, meu filho, eu te aceito, meu filho. Oh meu Deus e meu Pai, recebe agora, meu Pai, segura nas mãos o nosso irmão, meu Pai, não deixando ele vacilar, não deixando ele cair, não deixando ele ser enganado pelo mal, ó Deus, meu Pai, dá força, graça, renova, meu Deus, renova, alcança a sua família, completa a tua obra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe, irmão. Está aqui o pastor que vai te encaminhar até a livraria, e a igreja aplaude a Jesus Cristo. Oração da fé, põe tua mão na tua cabeça, o Senhor vai tocar agora na sua vida, vai trazer saúde, libertação através da tua vida, tua família está sendo alcançada. Clamemos agora, Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos por este culto, graças te damos, ó Pai, por mais uma quarta-feira dos vencedores, graças te damos pela palavra, pelas orações, pelos milagres que eu creio que já foram operados pelo teu Espírito Santo. Graças a ti, meu Deus, toca agora em cada vida, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo, ó Pai, milagres. Restaura, fortalece, alcança a família, completa a tua obra, meu Deus. Visita aqueles que ficaram em casa, visita agora, meu Deus, visita. Eu creio na tua obra, meu Deus, eu creio na tua obra. Alcança agora, meu Pai bendito, meu Pai glorioso, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, alcança agora, meu Pai, trazendo cura. Eu creio, ó Pai, operando, Senhor. Quem impedirá, meu Deus? Quem impedirá, meu Deus, a obra do Senhor, o milagre do Senhor? Opera em nós, meu Deus. Opera em nós, meu Deus, opera em nós. Opera em cada vida, opera em cada coração. Dai o livramento, Senhor, dai o livramento. Livra-nos agora, Pai, quando estivermos voltando para casa. Livra, meu Pai, a tua igreja no transporte público, no seu automóvel, na sua moto. Livra, meu Pai, onde estiver, ó Deus. Guarda, livra, protege, abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, quem pode falar amém? Mais forte, amém. Terceira vez, amém. Bem alegre, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. E mais alegre, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os irmãos. Forte abraço a todos. Vão com Deus, estão abençoados. Leva a bênção para a família em nome de Jesus Cristo.